Do zero a 1000 captações. Sejam bem-vindos a esta série. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Neste episódio, vamos falar sobre reconhecimento facial. É possível captar recursos? Será que é possível captar recursos para uma instalação de um sistema de reconhecimento facial, reconhecimento de placas veiculares? E se é possível, quem pode captar? Uma prefeitura? Um governo do estado? Uma secretaria municipal, uma secretaria estadual? Ou uma empresa pública municipal ou estadual? Ou será que um consórcio de municípios ou um consórcio de governos estaduais? Ou será que uma Câmara Municipal ou uma Assembleia Legislativa? Eita, que agora eu falei difícil, hein? São muitos os atores na captação de recursos, né? E aí, você quer fazer parte desse universo? Fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre tudo isso que eu acabei de falar e mais ainda, mais um pouco. Sim, todos esses entes públicos, eles podem captar recursos. E recursos para diversas finalidades, desde obras, equipamentos, maquinários, veículos, até o custeio de atividades. Um seminário, um simpósio, um workshop, um treinamento, uma capacitação, ou quem sabe até um torneio, um campeonato. Todos eles é possível. Também nós temos um outro participante aí que é possível de se realizar essas captações de recursos para essas finalidades que eu te falei, que seriam as entidades do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, as OSCs ou ONGs, ou OCIP. OCIP é um credenciamento dado a uma dessas entidades. Então, uma associação, uma cooperativa, um sindicato, um instituto, uma federação, uma confederação, são muitas. Pois bem, neste vídeo eu vou te apresentar em detalhe uma captação que foi realizada no ano de 2021. Dá uma olhada a seguir nas imagens que eu vou destacar alguns pontos importantes dessa captação e depois vou fazer um breve resumo. Então, como você viu aí na imagem, o que acontece? Foi uma captação do ano de 2021 realizada pela Prefeitura de Paulista, no estado de Pernambuco. Qual foi o objeto contratado? Implementar sistemas inteligentes de gestão de dados e imagem, equipamentos avançados para captura, análise, reconhecimento de faces e placas e cobertura de Wi-Fi nas áreas definidas pelo Plano Local de Segurança, o PLS, do município de Paulista, no estado de Pernambuco. Olha só que interessante. O recurso ele foi captado através do Ministério da Justiça, no programa SENGE, do orçamento de extra emenda. O quê? Como é que é o nome? Extra emenda. Recurso ministerial, não é de emenda parlamentar. Olha que interessante, no valor de superior a 4 milhões de reais. O convênio foi assinado em 30 de dezembro de 2020. 30 de dezembro. Olha só. E o que foi feito com esse recurso? Aquisição de diversos equipamentos, materiais e prestação de serviços. Para este episódio, eu queria te apresentar algumas coisas importantes a se observar. Essa captação ela foi iniciada, o cadastro da proposta na plataforma Brasil foi iniciado em agosto de 2020. Ela foi aprovada em dezembro de 2020. O processo de execução, o processo estatório, que foi adotado aqui, foi o pregão, ele foi apresentado ao Ministério para apreciação em junho de 2021. Ele foi aprovado em agosto de 2021. O dinheiro, o recurso, a primeira parcela ou totalmente ele, depende de cada caso, ele foi creditado na conta desse convênio em outubro de 2021. Ou seja, do início do cadastro até o recurso estar na conta, aproximadamente 14 meses. E o primeiro pagamento, janeiro de 2022. Olha só que interessante. Então isso é muito bom de você saber, sabe por quê? Porque muita gente pergunta isso, mas quanto tempo demora para obter êxito? E as pessoas entendem por obter êxito, o dinheiro está na conta, entendeu? Tem outra situação também que é importante destacar. Vamos lá. Para aprovar o processo estatório, você percebeu pelo que eu te falei que ele durou mais ou menos 2 meses para aprovação do processo estatório. Ele foi apresentado e teve uma durabilidade ali, mais ou menos um prazo de 2 meses até ele ser aprovado. Ele não foi rejeitado, que bom, né? Menos mal. Mas ele teve alguns pareceres que exigiram algumas documentações, como por exemplo, teve um parecer que estava exigindo a 6, a consulta da empresa vencedora, junto ao Ministério, junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, por exemplo, que é um requisito da portaria 424. Eles também exigiram outras coisas, como por exemplo, o número do empenho da emenda
a ser previsto do repasse, tem que estar na documentação, conforme a previsão de portaria também. Ou seja, às vezes a CPL, a Comissão Permanente de Licitações, ela é muito boa e o pregoeiro é ótimo, só que dependendo do tipo de captação de recurso e por onde que vem, qual ministério e a modalidade, se é transferência voluntária, fundo a fundo ou especial, muda-se toda a documentação. Continuando falando sobre a questão do procedimento licitatório, neste caso, como for um pregão, através do Ministério da Justiça, um recurso de extra emenda, uma transferência voluntária via Plataforma Mais Brasil, qual é a documentação, né? Você pode estar se perguntando, qual é a documentação, Márcio, que tem que ser apresentada? Como eu falei, se você trabalha com licitações, para cada caso existe um tipo de documentação. Então o importante seria termos um checklist, pelo menos para os casos mais corriqueiros. Neste caso aqui, o que o Ministério exige? Pesquisa mercadológica, mapa comparativo de preços, o edital e seus anexos, tudo isso tem que estar na Plataforma Brasil. Pareceres jurídicos, aviso de editais, as publicações no diários oficiais do Estado, da União, ata da sessão, proposta apresentada na licitação, carta proposta das empresas vencedoras, termo de adjudicação, termo de homologação, declaração informando que a pretensa aquisição do objeto do convênio foi realizada com consonância às disposições das portarias, normativos e sistemáticas ministeriais. Essa é para você que está me assistindo. Se você tem interesse em trabalhar com captação de recursos, seja para entes públicos ou privados, em todas as suas fases, sejam recursos municipais, estaduais ou federais, leis de incentivo, editais de chamamento, recursos, por exemplo, voltados às emendas parlamentares, de extra emenda. Você quer aprender sobre esse universo? Ele é muito grande, eu poderia ficar aqui falando diversas coisas sobre isso. Você não precisa ser um funcionário público, municipal ou estadual, pode até ser. Porque se você for, você pode até almejar uma evolução, né? Uma função gratificativa, uma diretoria, quem sabe até alcançar uma secretaria. Você não precisa também ter uma empresa para isso. Você pode ser um consultor, trabalhar com assessoria e consultoria. Começa como pessoa física, depois você adquire seu CNPJ. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. E são muitas as fases. Existe uma diferença gritante entre operacionalizar plataformas e fazer a gestão das plataformas. E é isso que eu te apresento todos os dias.